Olá, turminha! Hoje farei a correção da página 69 e da 70 do livro EMAI, tá bom? Então, nós temos essa atividade. Em um poliedro, podemos identificar três elementos: as faces, as arestas e as vértices, conforme mostra a ilustração. Então, nós temos o dadinho aqui, né, que é o formato de cubo. A vértice é o encontro dos segmentos aqui. Depois tem a aresta, que são as quantidades de retas, semirretas, e nós temos a face, que é essa parte maior, né? Como exemplo, para a gente poder fazer as atividades. Observando os desenhos de pirâmide, faça junto com o colega, na realidade nós não faremos, né? Com o colega, a contagem das vértices, faces, arestas e anote o resultado no quadro. Então, a primeira figura geométrica que nós temos aqui é uma pirâmide de base triangular. Essa base seria a parte inferior, né? A parte de baixo da figura. A base triangular é porque ela tem três lados. Então, nós temos quatro vértices, quatro faces e seis arestas. Depois nós temos a pirâmide de base quadrada. Então, a parte inferior dela são quatro lados. Nós temos cinco vértices, cinco faces e oito arestas. Na próxima pirâmide, nós temos a pirâmide de base pentagonal. Pentagonal é quando tem cinco lados. Então, a base dela, se a gente prestar bem atenção, dá para contar ali que tem cinco lados. Então, ela tem seis vértices, seis faces e 10 arestas. E a última é a pirâmide de base hexagonal. O hexagonal, ele tem seis ladinhos, a base dele. Olha lá. Dá para a gente fazer um risquinho e ir contando. Então, 7 vértices, 7 faces e 12 arestas, bastante arestas, né? Conforme vai mudando, aumentando a quantidade, né, de lados, vai aumentando as vértices, as faces e as arestas. Agora nós vamos fazer a mesma atividade, só que em outras figuras. Nós temos aqui o cubo. Eu achei bem interessante, porque teve aluno que ele fez riscando, então ele passa o lápis em cima das retinhas, que fica mais fácil para contar. Eu achei fantástico. Cada um vai se adaptando, achando a melhor forma para fazer a contagem, né? Então, o cubo ele tem 8 vértices, ele tem 6 faces e 12 arestas. O paralelepípedo, ele tem um formato diferente, mas ele tem a mesma quantidade que tem o cubo. Olha lá, 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Já o prisma de base triangular, a base dele, aqui, se a gente olhar a lateral dele mostrando o triângulozinho, a gente percebe que são três ladinhos. Então, deu 6, 5 e 9. Agora, o outro é o prisma de base pentagonal. Então, a gente vai contando a figura que está virada aqui mais para o nosso lado, dá para a gente contar que ele tem 5 ladinhos. E quando tem pentagonal, porque são 5 ladinhos. Eu, para fazer essa atividade, para contar a quantidade de vértices, eu faço a bolinha, ó. Eu até coloquei a lápis aí, que é a forma que fica mais fácil para eu fazer essa contagem, né? Então, cada um faz da melhor forma, porque eu acho mais seguro. Conforme você vai fazendo a bolinha, você já vai contando e não se perde, né? Então, deu 10, 7 e 15. Ó, o prisma de base hexagonal, o hexagonal é que tem 6. Então, olhando aqui, dá pra gente contar as 6 retinhas, 6 semirretas aqui. Eu coloquei os pontinhos para contar as vértices, olha lá no fundo, dá para contar, né? Que é a forma realmente que eu achei mais fácil. Então, esse já tem 12, 8 e 18. Nessa atividade, eu vi que vocês foram bem, tá? Foram alguns errinhos de distração, talvez por não ter riscado, não ter feito a bolinha, que foram as formas que eu achei interessante, que eu vi, né, na realização das atividades. Mas percebo que vocês estão conseguindo entender o que é a vértice, né? O que é a face. Então, isso já está mostrando que vocês estão conseguindo, porque a partir daqui a gente vai indo para outras atividades, mas a gente não pode esquecer o que a gente já aprendeu, né? Então, às vezes a gente retoma para nós podermos dar continuidade, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.